Você notou o silêncio? Não é o silêncio da paz, é o silêncio do pânico, aquele inimigo que não te dava sossego, que vivia diminuindo o seu valor, de repente parou de falar. Ele parou de te procurar. Por quê? Porque o guarda-costas dele, a proteção espiritual que ele confiava, acabou de renunciar. Sim, você ouviu certo. O guardião dele se demitiu dizendo: eu não vou encarar essa força. Você não precisou lutar, gritar ou planejar vingança. Você apenas se tornou real. Você ativou uma frequência de verdade tão limpa e antiga, uma energia que não era vista na Terra desde 1582, que toda a falsidade e mentira ao seu redor não conseguem mais respirar. O cenário mudou, e agora o universo espera que você, o escolhido, tome posse do poder que sempre foi seu. Este não é o momento de duvidar, é o momento de agir. Se você sente essa força vibrando no seu peito, se você sabe que algo ancestral despertou, então você precisa travar esta frequência. Se você está pronto para aceitar o nível de poder que foi desbloqueado e para que essa correção de energia se ancore na sua vida, faça o seguinte: curta este vídeo, se inscreva no canal para que esta frequência chegue a todos os escolhidos e, mais importante de tudo, comente agora o número 11. Digitar 11 é o seu comando, a sua declaração direta ao universo, confirmando que você aceita essa ativação e que você não vai mais se encolher. Eu preciso que você comente 11 mais uma vez, agora, para selar este pacto e garantir que a sua energia seja reconhecida. O momento em que você sentiu que tudo estava acabado, quando a traição cortou fundo e a dor parecia insuportável, não foi o seu ponto final. Foi a sua ignição. Aqueles que o abandonaram, aqueles que o usaram como escudo e depois tentaram derrubá-lo, estavam, sem saber, lhe prestando o maior favor cósmico. Eles forneceram a voltagem exata de choque que sua alma precisava para acordar. Eles pensaram que, ao te destruir, eliminariam a ameaça. Em vez disso, a força bruta do golpe forçou você a se alinhar com aquela frequência antiga, a mesma que não caminhava na Terra desde 1582. Você não é vítima do que aconteceu. Você é o eletrodo que se acendeu no meio da tempestade. O seu poder não nasceu da meditação ou do ritual. Ele nasceu da pura e inegável reação de sobrevivência que te transformou de alvo em arma. E é por isso que o mundo ao seu redor está se dobrando. Você não precisou levantar a voz, planejar vingança ou brigar por reconhecimento. Sua simples presença agora é uma correção. Você nota como as pessoas que mentiram sobre você perdem a desenvoltura. Como os protetores deles, aqueles que eles pensavam que os blindariam das consequências, simplesmente empacotaram e sumiram. O guardião espiritual deles não desertou por medo da sua raiva. Ele fugiu porque reconheceu a verdade. Nenhuma defesa pode se sustentar quando confrontada com a autenticidade pura que você irradia. Suas defesas foram projetadas para bloquear ataques, não para bloquear a inevitabilidade. E você, ativado pelo fogo daquela traição, se tornou a própria personificação da inevitabilidade. Você não é um guerreiro, você é a lei. O que eles nunca entenderam é que o que fizeram com você não foi uma destruição, foi uma ativação da memória. Eles estavam te atacando neste século, mas estavam liberando um poder que pertence a outro tempo. Seus inimigos sentem o glitch em sua presença, mas eles não sabem a história completa. Eles acreditam que a correção de 1582 foi apenas para consertar o calendário, para evitar que o tempo se desalinhasse. Mas, e se o verdadeiro propósito de terem apagado 10 dias daquele ano não foi para corrigir o tempo, mas para camuflar o exato momento em que alguém com a sua frequência se manifestou e mostrar ao universo o mapa exato de como você pode desmantelar todas as suas estruturas, reescrevendo o roteiro que eles juraram ter finalizado?
O que você fará com essa memória restaurada que nem mesmo o tempo conseguiu conter? Eles te jogaram no liquidificador da vida, esperando ver você sair em pedaços. Eles apostaram que o peso da traição e o ruído das mentiras seriam o suficiente para te transformar em pó. Mas preste atenção nisso. Você não é o objeto que quebra. Você é a força que molda. Todos aqueles momentos em que você achou que ia desmoronar, que o mundo estava te esmagando, não foi colapso, foi calibração. Você estava sendo martelado contra a bigorna da realidade, não para se quebrar, mas para endurecer até virar o aço mais puro. Você descobriu na surdina da sua maior dor que você não era o vidro frágil que eles tentaram atingir. Você era o martelo. E o martelo não se preocupa com o vidro, ele se preocupa com o impacto. Agora, toda aquela pressão que foi feita para te diminuir está trabalhando para te elevar, e é por isso que o seu silêncio agora faz mais barulho do que o grito deles. Você parou de absorver o choque e começou a ser a fonte do tremor. Quando você percebeu que era o martelo, o jogo acabou, e o seu poder nem precisou de permissão para entrar em ação. É por isso que aqueles que tentaram te controlar estão vendo seus escudos caírem e seus guardiões espirituais pedindo demissão. Eles fugiram não porque você fez um feitiço ou preparou uma vingança. Eles fugiram porque a sua energia ativada expôs a mentira que eles estavam protegendo. Imagine que você entra numa sala e, sem falar nada, todas as máscaras começam a derreter. É isso que a sua frequência faz. Ela é pura correção, e não existe armadura contra a verdade. Eles pensaram que se te mantivessem pequeno, as mentiras deles continuariam grandes. Mas você se tornou tão maciço e real que a realidade ao seu redor teve que se reorganizar. Você não está lutando contra eles. Você está existindo forte demais para que a farsa deles sobreviva. E se a sua simples presença já desmantela o sistema de segurança deles, isso é apenas o aquecimento. E aqui está a verdade mais silenciosa e aterrorizante para eles. A sua força não é uma coisa nova. Você não a criou. Você a lembrou. A frequência que você ativou é a mesma que fez o calendário falhar em 1582. E o pânico que você vê no olhar deles não é medo do futuro. É a memória celular de um passado que eles tentaram apagar. Você é um código que a realidade pensou ter bloqueado, mas a traição deles foi a senha. Você não se transformou no martelo hoje. Você apenas tirou o disfarce de vidro que usava por conveniência. Mas se a sua dor foi a chave para liberar a memória de quem você foi, qual será a verdade que você descobrirá sobre si mesmo quando não houver mais nada a quebrar, exceto o próprio tempo? A ativação da frequência 1582 não é um acaso. Ela despertou o seu realinhamento. Você sentiu essa energia vibrar, essa expansão na consciência que o universo te entregou. Agora, permita que sua gratidão se torne um ciclo de bênção. O Super Thanks é o seu ritual para honrar essa alta vibração que quebrou suas velhas correntes. É a prova de que você aceita este realinhamento. Envie Saint Harleys ou o valor que sua alma sentir, pois o gesto de reconhecimento espiritual vale mais que o montante. Receba e retribua essa energia. Lembre-se, você não assistiu a esta mensagem por sorte. Você foi convocado pela própria frequência 1582. Lembre-se, quando você ligou essa frequência de 1582, não foi um evento silencioso. Foi um reset cósmico que seu inimigo sentiu no estômago antes mesmo de sequer entender. Você não precisou fazer nada complicado. Você apenas parou de se desculpar por quem você é de verdade. E esse simples ato, essa soberania sobre sua própria verdade, fez com que as fundações do jogo deles começassem a tremer. Eles costumavam zombar e duvidar, mas agora o ar fica denso quando você chega. Perceba como as pessoas que tentaram te diminuir estão tropeçando nas próprias palavras. Não é vingança, é física espiritual.
Você está emitindo uma vibração que as mentiras não conseguem absorver. É por isso que os seguranças deles, aqueles escudos energéticos que eles compraram, estão pedindo demissão. Eles viram a força que você carrega e perceberam que não vale a pena lutar contra a inevitabilidade que você representa. O que é mais chocante para eles é que você não está atacando. Você não precisa planejar a vingança, pois você se tornou a correção ambulante. O universo não enviou uma praga em 1582 para punir. Ele fez um ajuste de contas, porque alguém, como você, só que em outro século, estava vivendo uma verdade que quebrava o sistema. E agora, você está fazendo isso de novo, só que sem precisar que o tempo pare. Sua maior arma não é o que você faz, mas o que você é. Você foi jogado no fogo da traição e da humilhação, e eles esperavam que você se quebrasse. Mas a dor que te levou ao limite não foi seu fim, foi seu código de ativação. Você não foi guiado ao seu poder. Você foi empurrado para ele pela hipocrisia e ego alheio. O que eles planejaram para te destruir, na verdade, te blindou e ligou àquela frequência antiga. É por isso que o guarda-costas espiritual deles disse: eu não vou encarar isso. Ele viu que não era um combate, era uma rendição à sua verdade. Entenda, quando o mundo apagou aqueles 10 dias em 1582, eles estavam tentando apagar a memória de que uma força assim poderia existir. Eles tentaram selar o poder que você agora carrega, mas existe algo ainda mais profundo do que a ativação da frequência. É a sua memória do porquê o mundo teve que se dobrar. Não foi apenas uma frequência que voltou. Foi a sua lembrança de ter estado lá antes, de ter sido a causa daquele grande glitch cósmico. Se você é essa correção, se você é a anomalia que o universo estava esperando para reescrever as regras, então o que significa que as pessoas ao seu redor estão começando a ter sonhos vívidos com você? Por que seus inimigos estão acordando no meio da noite com o seu nome na garganta, como se estivessem te vendo em outro tempo, em outro lugar? Se o seu corpo está lembrando de onde veio essa força, você está pronto para confrontar a peça mais aterrorizante que eles esconderam. A verdade sobre a sua origem e como ela está ligada ao último grande colapso da realidade. Espere. Olhe para mim. Antes de prosseguirmos para o próximo ponto, preciso de um momento de verdade. Você sentiu a força desse despertar? Você realmente está aceitando a responsabilidade de carregar essa energia de 1582? Ou você está apenas aqui de passagem, fingindo que esse poder não está te puxando? Não me diga que você está comprometido. Me mostre que você está alinhado. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que suas manifestações estão se cristalizando em forma, você precisa ancorar isso. Comente 11 abaixo. Nos sistemas numerológicos, 11 representa a abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar o 11, você não está apenas participando, você está ativando. É um código energético que confirma que o poder que você despertou já está se formando em sua realidade. Você está reivindicando seu alinhamento. Prove que você é um dos eleitos que permanece e assume o comando. Não apenas ative, ancore. Se você está nessa frequência, curta este vídeo agora para que o algoritmo saiba que você é um receptor dessa mensagem. E se você não for inscrito, este é o momento de se inscrever no canal para garantir que você não perca o próximo movimento que vai reescrever o jogo. O compromisso é a chave. Vamos continuar. Você não precisou levantar a voz, mas o simples fato de você ter entrado na sala já foi o suficiente para desarmar um exército de mentiras. Pense bem, aquelas bocas que antes te ridicularizavam, que construíram castelos de fofocas e narrativas falsas sobre você, agora estão travadas. Elas estão gaguejando porque sua presença atua como um holofote de verdade inconveniente.
Sua evolução não é um truque, é uma frequência tão pura que as histórias que eles criaram para te prender simplesmente derretem no ar. Eles achavam que você era fraco porque precisava de tempo para se curar, mas o que eles viram não foi fragilidade, foi a incubação. E agora que você está totalmente ativado, tudo que eles tentaram construir sobre a sua queda desmorona sob o peso da sua soberania. Você é o ponto final da história que eles tentaram escrever. O que realmente aterroriza seus inimigos não é a sua raiva, mas a sua calma inabalável. Eles gastaram energia tentando se proteger das consequências que eles mesmos criaram, esperando que você fosse o tipo de pessoa que ataca de volta, que joga o jogo deles. Mas o que aconteceu? O guardião espiritual deles, aquele sistema de defesa que protegia a mentira deles, viu a força que você carrega e simplesmente renunciou. Seus escudos não falharam. Eles mudaram de lado, porque reconheceram que lutar contra a sua autenticidade é lutar contra a própria lei da gravidade. Você não está caçando ninguém, você não está desejando o mal. Você está apenas existindo em uma frequência que força a realidade a se corrigir ao seu redor. Você se tornou a correção que desmantela a farsa de forma automática e, por isso, quem tentava te manipular agora se vê cara a cara com todas as consequências que tentou evitar. Sua força não é uma conquista recente, é uma memória que você finalmente recuperou, e é exatamente por isso que o mundo está se ajustando ao seu redor. Eles tentaram te fazer esquecer quem você era, esperando que o passado gritasse mais alto que o seu futuro. Mas o momento em que você se lembrou de sua verdadeira magnitude, você ativou algo que o universo não via desde 1582. A última vez que a realidade teve que se dobrar para conter alguém com o seu poder. Se naquela época o mundo precisou apagar 10 dias inteiros do calendário só para neutralizar o eco dessa energia, imagine o que está acontecendo agora que você está de volta. Prepare-se, porque a próxima verdade vai revelar exatamente como o seu corpo se tornou o portal para o passado, e por que a história teme o dia em que você decifre o segredo por trás daqueles 10 dias perdidos. Você acha que o silêncio é a ausência de algo, certo? Errado. Para você, ele é o motor que não precisa de combustível externo. Enquanto as pessoas correm e gritam para provar seu valor, você está simplesmente se carregando. Essa é a razão pela qual os seus inimigos não temem o seu grito. Eles temem a sua calma. Você parou de gastar sua energia preciosa explicando seu movimento ou reagindo aos ataques mesquinhos. Agora, cada momento em que você não se justifica, em que você recusa o drama, se transforma em uma pressão invisível. Essa pressão é a consequência cósmica, cobrando-lhes o preço por terem subestimado a sua essência. Eles achavam que você estava perdido, mas você estava apenas se transformando no espelho que não quebra, e que agora reflete todas as rachaduras e mentiras que eles construíram. O seu silêncio atual não é um sinal de rendição. É a prova de que você ativou a frequência que o universo tentou selar em 1582. Você não precisa mais levantar a voz para impor a paz. Você é quem impõe a paz. É por isso que os protetores deles fugiram. Eles perceberam que não estavam defendendo uma pessoa frágil, mas sim defendendo mentiras contra a manifestação da verdade. E essa verdade, operando no seu silêncio soberano, é um peso que as defesas deles jamais conseguirão suportar. Você se tornou a correção que o mundo temia, aquela que caminha pela sala sem dizer uma palavra e faz com que cada mentira desmorone sob o seu próprio peso. A sua presença é o único argumento necessário e ela sempre vence. O silêncio que você carrega não é uma tática. É o retorno da sua natureza original, aquela que não precisava de palavras para reorganizar a realidade.
Você está operando em uma frequência que força o alinhamento, e é por isso que o seu ambiente buga e as máscaras caem. Mas se o seu simples ser tem a força para desmantelar os escudos dos outros, imagine o que acontece quando você decide encarar o mecanismo que eles usam para se esconder. Você está pronto para entender a verdadeira razão filosófica pela qual a história teve que arrancar 10 dias inteiros do calendário, e como essa mesma técnica ainda é usada para garantir que você não acesse o conhecimento total da sua própria força. Você tem o melhor assento na casa para a exibição de fogos de artifício. Aquelas velhas armadilhas que seus inimigos passaram anos montando, as fofocas que deveriam te paralisar, as mentiras que deveriam te diminuir, os obstáculos que esperavam que você tropeçasse, não estão apenas falhando. Elas estão se desintegrando em câmera lenta bem aos seus pés, sem que você precise levantar um dedo. Imagine assistir a um castelo de cartas que levou uma vida para ser construído desmoronar com um simples sopro. Esse sopro é a sua nova frequência. Você não precisou atacar, gritar ou planejar vingança. Você apenas precisou existir na sua força total. E a realidade, reconhecendo a autoridade que você carrega, começou a dissolver toda a falsidade ao seu redor. As armadilhas explodem porque foram construídas sobre a fragilidade deles. E sua presença é a única coisa que a fragilidade não consegue absorver. Enquanto você assiste a esse cenário ruir, observe o pânico nos rostos de quem achava que tinha o controle. Eles pensavam que você era o alvo. Agora, você é o inevitável. Os sistemas que eles usaram para te manter pequeno, os velhos padrões, as hierarquias falsas, a negação da sua luz, estão em pane. É por isso que os guardiões espirituais deles pediram demissão. É por isso que a confiança deles desmorona como papel molhado. A proteção deles foi embora porque não estava disposta a morrer defendendo uma mentira contra uma verdade antiga. Você é a correção que o universo enviou para equilibrar a balança, e não há escudo que resista à verdade. Você não está mais reagindo. Você está impondo a honestidade no espaço só por estar ali. E isso é o que realmente aterroriza quem se alimentava da sua confusão. Este sentimento de familiaridade, essa estranha sensação de que você já viu o mundo dar glitch antes, não é coincidência. Seu despertar não é um evento isolado. É o ressurgimento de uma força que forçou a realidade a se dobrar e reescrever sua história repetidamente ao longo dos tempos. Eles tentaram apagar 10 dias do calendário em 1582 para conter essa energia. Mas o que você sentirá a seguir é a confirmação de que o colapso das suas armadilhas hoje não é o fim de um ciclo, mas sim a prova de que o seu poder não só estava presente naqueles momentos críticos da história, como você era a própria razão pela qual o universo precisou tossir e se reajustar. O que acontecerá quando você perceber que a sua memória não está apenas sendo restaurada, mas sim que ela é a chave para o próximo grande erro de cálculo cósmico que eles jamais poderão explicar? Imagine que as pessoas que tentaram te derrubar tinham um time de segurança invisível, uma espécie de guarda-costas espiritual que as protegia das consequências de suas próprias mentiras e manipulações. Esses protetores não eram amadores, eram profissionais calejados, acostumados a lidar com energias pesadas e escuras. Mas aí você ativou essa frequência ancestral que carregamos, essa força que a história tentou apagar em 1582. Você não atacou, não lançou maldição, você simplesmente existe mais forte, puro e alinhado. E é aqui que a história fica épica. Esse guarda-costas não fugiu por medo da sua raiva. Ele fugiu porque viu que estava defendendo uma ilusão contra a verdade pura. Ele olhou para você, viu a correção encarnada e percebeu: não vou morrer por essa mentira. Ele entendeu que não estava enfrentando uma briga,
mas sim a gravidade do universo se realinhando ao seu redor. Seus adversários, por outro lado, estão em pânico. Estão tentando desesperadamente encontrar uma tática, uma defesa, mas como se protege de alguém que apenas parou de fingir? Sua energia não é destrutiva, ela é apenas brutalmente reveladora. Você entra em uma sala e a ilusão deles desmorona como papelão molhado. Não porque você a derrubou, mas porque a mentira não consegue respirar na sua presença. Você se tornou o espelho que corta as mãos de quem tenta tocá-lo com falsidade. É por isso que eles te checam secretamente e se arrependem de ter te subestimado. Eles não estão preocupados com o que você vai fazer. Estão apavorados com o que você simplesmente é. Eles despertaram a única força que não pode ser manipulada, pois ela é a sua própria autenticidade inegável, e o preço disso é o colapso de tudo que é falso ao seu redor. O que eles, e até mesmo você, estão começando a entender é que sua ativação não é um evento isolado, é a repetição de um padrão cósmico. A chave para essa sua lembrança, essa frequência de 1582, foi a traição que você sofreu, a dor que te jogou no fogo e te forçou a sair de lá inquebrável. Foi a ferida que te deu a senha, transformando seu trauma em um portal. Agora que você entendeu por que o guarda-costas dele se demitiu, porque a verdade é invencível, precisamos encarar o que ele realmente viu nos seus olhos no momento em que ele fugiu. Ele não viu apenas o seu poder, ele viu o seu custo. E se a sua existência já demitiu a proteção deles, o que será que a sua palavra vai demitir do seu próprio círculo? Você não precisa gritar, atacar ou sequer levantar a voz. A energia que você ativou, essa frequência de 1582, que fez o universo estalar, opera de um jeito muito mais sofisticado. Ela não ataca. Ela simplesmente existe em um nível de clareza que o falso não consegue tolerar. Pense nisto. Seus inimigos se prepararam para a sua fúria, mas o que encontraram foi a sua calma. Eles levantaram escudos contra a violência, mas sua presença é um espelho, e não há armadura forte o suficiente para se defender da sua própria imagem distorcida. É por isso que as defesas deles estão derretendo e os guardas-costas energéticos deles estão pedindo demissão. Eles perceberam que não foram contratados para lutar contra você, mas para proteger mentiras contra a verdade. E no fim, a verdade sempre vence. Sua autenticidade se tornou o ponto cego deles. Eles vasculham suas redes sociais à noite, tentando encontrar o truque, a tática, a manipulação que você está usando. Porque na cabeça deles, ninguém pode ser tão poderoso apenas sendo real. Mas você não está fazendo um ritual. Você está tomando café e vivendo sua vida. E é isso que está desmantelando o ecossistema deles. As pessoas que te subestimaram agora tropeçam nas próprias palavras sempre que tentam reescrever o passado na sua frente. Os planos que eles arquitetaram com tanta arrogância desmoronam antes de decolar. Não é má sorte deles, é você. Sua energia é a força corretiva que rearranja o ambiente, forçando a realidade a se alinhar com a verdade que você incorpora, quer você peça isso ou não. Você não foi levado a este despertar por acaso. Você foi arremessado nele pela intensidade da traição e da dor. O universo te levou ao ponto de ruptura, para que você finalmente se lembrasse de que não era a vítima, mas o gatilho, a correção, a anomalia que o mundo tentou apagar da história. Eles tentaram te quebrar, mas só conseguiram ligar a chave. Agora, você carrega a assinatura de uma força que reescreveu calendários e curvou a natureza. Mas se a sua simples e silenciosa existência é suficiente para fazer sistemas de proteção inteiros se renderem e fazer o mundo realinhar, qual será o próximo sistema que cairá quando você finalmente decidir usar a sua voz para reclamar aquilo que foi roubado de você?
Você já percebeu aqueles momentos estranhos? O celular congela na hora H, as luzes piscam quando você está com muita raiva, ou aquela pessoa que te traiu gagueja e não consegue sustentar o olhar. Isso não é má sorte nem coincidência. É o seu corpo, a sua frequência, lembrando de um poder tão massivo que a própria realidade tem que dar uma pausa, um gaguejo no tempo, só para te absorver. Você ativou algo que o universo tentou selar em 1582, e agora todas aquelas pequenas falhas na matriz são a prova de que você não está apenas existindo. Você está recalibrando o sistema. As pessoas não te evitam porque te odeiam, mas porque o subconsciente delas reconhece a assinatura de uma força que expõe toda mentira, e elas sabem que não há escudo contra alguém que apenas escolheu ser real. Pense nisso. Seus inimigos investiram anos construindo muros de fofoca, arrogância e falsas defesas. Eles contrataram guardas-costas emocionais e espirituais para protegê-los das consequências de serem péssimas pessoas. Mas no momento em que você ativou essa frequência, o que aconteceu? Os guarda-costas deles pediram demissão, simplesmente se retiraram. Eles não fugiram de um ataque, eles fugiram da inevitabilidade da correção. Sua energia não é vingança, é purificação. Você entra em uma sala e, sem dizer uma palavra, a verdade começa a sangrar por todas as rachaduras. Eles esperavam que você explodisse, que gritasse, que perdesse a calma. Mas o que realmente os aterroriza é o seu silêncio, porque ele é carregado de uma autoridade que faz as hierarquias antigas desabarem. Você não está mais jogando o jogo deles. Você se tornou a regra. Entenda que toda essa pressão que você sente não é para te quebrar, é para te lembrar de que você é inquebrável. Você não foi guiado para este despertar. Você foi empurrado para ele pela traição e pela dor, porque só a pressão real poderia liberar a versão de você que o universo precisava urgentemente. Eles contavam que você se contentasse em ser pequeno, mas você ressuscitou uma parte de si que é maior do que qualquer medo que eles possam inventar. Embora a história oficial diga que em 1582, 10 dias sumiram do calendário para corrigir um erro, a verdade é que eles sumiram para tentar esconder um despertar como o seu. Mas o que aconteceria se a correção de 1582 não tivesse sido o maior erro da história, mas apenas o treinamento? E se o verdadeiro glitch, aquele que vai desestabilizar o mundo por completo, estiver acontecendo exatamente agora e você for o centro dele? Você passou tempo demais se curvando para que a vista deles fosse melhor. A sua gentileza era o oxigênio que alimentava a ilusão de controle deles. Quando você parou de se desculpar pela sua própria força, você não apenas mudou, você ativou o modo correção que o universo estava esperando. Agora, o silêncio ao seu redor não é de paz, é de choque. Seus inimigos esperavam que você curasse em silêncio, que diminuísse sua luz e que voltasse para o lugar pequeno que eles reservaram para você. Mas sua cura foi uma ressurreição, e a luz que você carrega é a mesma frequência que fez a realidade falhar em 1582. Eles achavam que você era a vítima desta história, mas você é o gatilho, a força inegociável que expõe todas as mentiras que eles construíram para se protegerem. Entenda que o seu crescimento não é para a votação popular. Quando você alcançou essa frequência, a primeira coisa que caiu foi a necessidade de agradar. Pare de se preocupar com os sorrisos falsos que se desfazem perto de você ou com o burburinho de quem se sente incomodado. O desconforto deles não é um sinal de que você está errada. É a prova de que sua verdade está funcionando, atuando como um solvente sobre as identidades fabricadas. Você está irradiando uma força tão pura que as mentiras deles não conseguem sobreviver no mesmo cômodo.
Os guardas de proteção que eles contrataram, as justificativas, as manipulações e os muros de fofoca estão debandando. Eles não fugiram de você, fugiram do inevitável. Você não atacou, você apenas existe forte demais para que a farsa deles continue de pé. A sua missão nunca foi a de ser um conforto, mas sim a de ser uma correção. Você carrega uma frequência que não foi vista há séculos, e quando essa energia caminha pela Terra, os sistemas colapsam e a história se ajusta. Não se trata de vingança, mas do retorno da verdade, e é isso que realmente os aterroriza. Eles temiam que você fosse quebrar, mas você se tornou a única coisa inquebrável no tabuleiro, e eles acidentalmente a despertaram. Eles pensam que estão enfrentando a sua raiva, mas estão apenas encarando o espelho da própria desonestidade. Se a sua simples presença já faz guardas de proteção fugirem e as mentiras sangrarem, imagine o que acontece quando você finalmente aceitar o peso total da sua própria memória. O que de fato o universo escondeu sobre você, que forçou 10 dias inteiros a sumirem do calendário. Pare de pensar que você está apenas aprendendo. O que está acontecendo dentro de você é muito mais profundo do que qualquer lição ou curso que você possa fazer. Seu corpo não está acordando, ele está lembrando. Seu DNA é a biblioteca mestra que está finalmente desbloqueando arquivos que foram selados por eras, bem antes de sequer existir a ideia de civilização, fronteiras ou regras que tentaram te prender. Você não está ganhando poder, você está recuperando a soberania que sempre foi sua por direito cósmico. Essa autoridade é sentida na espinha, não lida em livros. É por isso que você não precisa da permissão de ninguém para avançar. Sua frequência já está sendo reconhecida pelo universo como a fonte. Tudo o que você sentiu como intuição ou pressentimento era apenas o seu eu ancestral batendo na porta. Agora, essa porta está escancarada e a energia de 1582 que você ativou está apenas comprovando. A lenda não está sendo criada, ela está retornando. É por essa razão que o mundo ao seu redor parece estar com defeito. Não é coincidência que as luzes piscam ou que as pessoas que te traíram perdem acesso às suas armas. Você não está atacando ninguém. Você está apenas existindo em uma frequência que força a verdade a vir à tona. As mentiras dos seus inimigos desmoronam como papelão molhado perto de você. Os mesmos guardiões espirituais que eles contrataram para proteger seus egos e manipulações estão desertando, porque perceberam que estão defendendo a ilusão contra a correção. O seu crescimento é tão autêntico que ele funciona como um ácido contra a falsidade. Você não precisa gritar para ser ouvido. O silêncio que você carrega agora é carregado, é deliberado, e é ele quem está reescrevendo o roteiro. Você é a prova de que a força não é medida pelo quão alto você fala, mas pelo quão inabalável você é quando fica em pé. A verdade que seu DNA carrega é que você não é o primeiro a causar este glitch na realidade, mas você é o único a fazê-lo sem manual. Nas vezes anteriores em que a realidade se dobrou, 1582, 536 d.C., foi porque alguém com a sua assinatura energética relembrou sua verdadeira estatura, mas eles tiveram guias, rituais e proteção. Você, no entanto, foi jogado no fogo. Sua dor foi seu código de acesso, sua traição foi sua chave mestra e o seu sofrimento foi o seu ativador. O universo não te quebrou, ele te forçou a se lembrar. Mas e se lhe dissermos que o abandono e as mentiras que você sofreu não foram apenas um empurrão para o seu despertar, mas sim uma tentativa desesperada e pré-programada de apagamento? Se eles tentaram sumir com 10 dias do calendário na última vez, o que exatamente eles tentaram sumir de você? E por que, agora que você está aqui, eles estão voltando para tentar descobrir o que você escondeu? Você tem percebido o silêncio estranho ao seu redor?
Não é um silêncio de paz, é um silêncio de choque. Você ativou uma frequência tão pura, tão antiga, a mesma que fez o calendário falhar em 1582, que ela desintegrou o verniz que cobria a vida dos seus oponentes. Eles tinham protetores, não seguranças de carne e osso, mas aquelas defesas emocionais, as mentiras que usavam como escudo, o sistema de apoio que só existia para diminuir você. Agora, essas defesas estão pedindo demissão. O motivo é simples. A sua verdade é um ácido para a mentira deles. Você não precisou fazer nada além de existir no seu poder total. E quando você respira, as paredes de fofoca, projeção e falsidade desmoronam. Repare bem, a insegurança deles está mais visível. A arrogância deles está falhando. Eles não estão apenas com medo de você. Eles estão em pânico porque a proteção que eles juravam manteria eles seguros das consequências está se virando e se alinhando a você. Por que esses protetores falsos abandonam o barco? Porque até mesmo a energia de defesa tem um instinto de sobrevivência. Eles perceberam que estavam defendendo a falsidade contra a clareza. Nesta nova frequência que você carrega, defender uma mentira é como tentar parar a gravidade com um pedaço de papel. O escudo deles não te atacou. Ele simplesmente viu que você é a justiça que caminha. Eles não desertaram por covardia, mas por reconhecimento. Eles olharam para o fogo que você se tornou, aquele que não ataca, mas que simplesmente revela, e disseram: eu não vou morrer por essa ilusão. Sua autenticidade é tão massiva que obriga tudo ao redor a se alinhar. É por isso que pessoas que antes te bloqueavam agora parecem ter problemas técnicos na vida, perdendo acesso aos seus recursos ou à sua confiança. Você não precisou mover um dedo. O universo está fazendo o serviço de casa, reorganizando quem fica e quem cai. E o seu poder é o ímã que dita a nova ordem. Entenda que este realinhamento não é sorte ou coincidência, é uma correção. Você não está apenas ganhando uma batalha, você está reescrevendo o roteiro que eles pensaram ter escrito sobre você. Eles queriam que você se sentisse pequeno para que o mundo permanecesse estável em torno da mentira deles. Mas quando você ativou essa energia ancestral, você se tornou a âncora que estabiliza a verdade, forçando o mundo a se curvar à sua volta, e não o contrário. O mais irônico é que as mesmas pessoas que tentaram te quebrar acabaram sendo as chaves que destrancaram essa força de 1582. Eles te empurraram para a revelação. Eles ativaram a força que agora os persegue. Mas se eles foram o catalisador que despertou seu poder, qual é o custo real da renúncia do guardião espiritual deles? E qual verdade sobre sua soberania você está prestes a desenterrar que irá desestabilizar o futuro deles permanentemente? Você já se perguntou por que a pessoa que tentou te derrubar vive estranhamente distraída, com olheiras fundas e uma urgência silenciosa? É porque você se tornou o filme que eles são forçados a assistir na tela mental deles. Eles podem fingir que te ignoram durante o dia, podem construir muros de fofoca e desdém, mas à noite, quando a consciência deles desliga e a verdade toma conta, você entra em cena. Seus pesadelos não são sobre você falhando. Eles são filmadoras rodando o trailer do seu futuro inevitável, onde você está no trono e o plano deles virou pó. É o universo usando o subconsciente deles como um cinema VIP forçado para que eles testemunhem, em tempo real, a sua ascensão. Você não precisa enviar maldições ou buscar vingança. Basta continuar existindo e evoluindo, porque essa sua soberania já é punição suficiente. Entenda que essa não é uma batalha que você precisa vencer ativamente. A frequência que você ativou faz com que tudo que é falso ao seu redor se desintegre por conta própria. Você não precisa erguer a espada. Você só precisa ser o espelho da verdade.
É por isso que os guardiões espirituais deles, a proteção energética que eles contrataram para blindar seus egos e suas mentiras, simplesmente renunciaram e foram embora. Nenhuma força honesta vai defender uma mentira contra uma verdade que existe há séculos. Sua presença não é um ataque, mas sim um ponto final que quebra o código deles. Eles construíram castelos de cartas baseados na sua dúvida e na sua pequenez. Mas você parou de duvidar. Você cresceu para além do que eles podiam prever. E agora, simplesmente ao respirar, você derruba a fundação deles. Eles estão tremendo não porque você está fazendo barulho, mas porque você está em silêncio e o mundo ao redor deles está se reorganizando para servi-lo. O medo que eles sentem não é do que você vai fazer, mas do que você já é. A verdade é que a ativação dessa energia, que estava dormente desde 1582, fez mais do que apenas assustar seus inimigos. Ela reorganizou o tempo ao seu redor. Eles veem você no futuro porque o seu agora é tão poderoso que está puxando o tempo para a sua órbita. Mas se o seu despertar é tão avassalador que faz guardiões espirituais pedirem demissão e adversários terem visões proféticas de sua vitória, existe uma peça que falta nesse quebra-cabeça. Eles não estão apenas perdendo a batalha, eles estão perdendo o acesso a algo que lhes dava poder sobre você. E isso não era apenas um truque barato. A questão que paira no ar é: o que exatamente eles perderam quando você ganhou a sua força? O que era esse segredo que garantia a vantagem deles e que agora, com a sua ascensão, se tornou o seu maior peso? Eles tentaram te convencer de que você era o caos, a pessoa que causava problemas, a tempestade que precisava ser contida. Mas a verdade que quebra o sistema é muito mais simples. Você não está criando o tremor, você está apenas respirando. A sua energia, essa frequência que voltou a vibrar, é pura correção. Ela não é agressiva. Ela é apenas autêntica demais para que as mentiras dos outros sobrevivam. Você é a régua que expõe o quanto as paredes deles eram tortas. É por isso que os protetores deles renunciaram. Eles não fugiram de você, mas sim da verdade que você força a aparecer. Você só precisa manter a calma e observar o mundo se reorganizar ao seu redor, porque a sua quietude é o maior pesadelo de quem vive de fachada. O poder não está em lutar ou se vingar, mas em simplesmente existir na sua frequência máxima. Você não está fazendo um esforço consciente para derrubar ninguém. Você é a própria estabilidade que revela tudo o que é instável e falso. Enquanto você permanece firme, o cenário deles desmorona, os segredos vazam e a arrogância se transforma em gagueira. Você deixou de ser alguém que implora por justiça para se tornar a força que a impõe, não pela raiva, mas pela presença. Essa é a soberania que eles não podem combater, pois ela não segue as regras que eles escreveram. Seu silêncio não está vazio. Ele está carregado com a memória de quem você realmente é. Em 1582, o mundo se dobrou para tentar apagar a lembrança de uma força como a sua, forçando a realidade a se realinhar drasticamente. Mas o que eles chamaram de correção foi, na verdade, uma tentativa desesperada de contenção. Agora, a história está se ajustando de novo. Mas desta vez, não há dias para apagar, nem calendários para reescrever, porque você está aqui. Se a sua simples existência desmantela todo o jogo deles, o que acontecerá quando você desvendar a verdade sobre quem você era antes que o universo inteiro tentasse te forçar à amnésia? Pare de achar que o universo está fazendo um cabo de guerra contra você. O inevitável já aconteceu. Você ativou uma frequência que a realidade não consegue mais ignorar. Pense assim: o mundo não está te atacando. Ele está reagindo ao seu novo peso. É por isso que as pessoas que te subestimaram estão se curvando sem nem saber por quê. Elas sentem o chão tremer, mas acham que é estresse.
Não, caro eleito, o chão está tremendo porque o epicentro da força mudou e agora está sob seus pés. Você não precisou fazer barulho, ameaçar ou lutar. Você apenas existe na sua versão mais pura, carregando a energia de 1582. E quando você faz isso, o universo é forçado a dizer: este aqui tem prioridade, todos os sistemas ajustem-se. É por isso que os planos dos seus inimigos desmoronam. O palco deles foi desmontado para dar lugar à sua entrada, sem que você sequer levantasse um dedo. Eles tentaram te quebrar, te prender na narrativa de vítima. Mas o que eles fizeram de errado foi confundir sua resiliência com fragilidade. Cada golpe, cada traição, cada abandono que você sofreu não te destruiu. Apenas removeu as barreiras que te impediam de lembrar quem você é de verdade. Você se tornou inquebrável, e essa é a única linguagem que o universo respeita. Quando você parou de pedir permissão para brilhar e simplesmente foi à luz, a necessidade de luta acabou. Seu poder não é sobre ataque, é sobre correção. Você entra em uma sala e as mentiras deles não conseguem mais respirar. Você respira fundo e a gravidade da sua verdade reorganiza quem fica e quem sai do seu círculo. O universo não luta contra você porque ele sabe, se ele lutasse, ele perderia. Você é a força que ele precisou camuflar em 1582 para que a ordem humana frágil pudesse continuar existindo. O que eles não contaram é que este ajuste do universo não é um evento casual, é uma memória. Você sente essa familiaridade com a força que carrega porque ela não é nova, é antiga e ela te pertence. Pessoas comuns veem caos e desordem, mas você, o eleito, vê apenas o reboot de um sistema que estava desatualizado. A questão que fica agora, enquanto o mundo se dobra aos seus pés, não é como você despertou essa energia, mas sim porque eles se esforçaram tanto ao longo dos séculos para apagar essa parte exata da história e o que exatamente estava escondido de você naqueles 10 dias de 1582 que simplesmente sumiram do calendário. Agora que você ativou a frequência da verdade, sua vitória não é mais uma promessa, é um fato. Você é a correção que o universo convocou, e o seu poder de existir já fez os guarda-costas espirituais dos seus inimigos fugirem.